Muito bom dia, é uma alegria poder estar aqui junto com você nesta manhã e continuar estudando a Palavra de Deus sobre essa pessoa maravilhosa, a pessoa do Espírito Santo. Quero convidar você nesta hora a fazer um momento de oração para que Deus possa abrir a nossa mente, continuar nos revelando a Palavra e proporcionar a mim e a você experiências poderosas com a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Amém? Pai Celestial, muito obrigado por esta oportunidade que nos concede de juntos estar aqui estudando a Tua Palavra. Fala conosco nesta hora, que o Teu Espírito Santo seja abundantemente derramado em nossas vidas e que a Tua unção possa fluir em nosso meio, porque nós precisamos, se dependemos do Senhor, nós te pedimos a revelação do Teu Espírito Santo e que o Senhor venha abençoar cada vida que está aqui conectada conosco, participando dessa escola bíblica dominical. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na semana passada, nós conhecemos a pessoa do Espírito Santo, que é uma das 3 pessoas que fazem parte da Trindade, ou seja, da divindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. E nós vimos que João, João Batista teve naquela experiência em que ele batizou Jesus, ali manifestou-se as 3 pessoas distintas numa só vez. Quando ele viu, Jesus estava ali diante dele, a quem ele batizou nas águas, os céus se abriram, ele ouviu uma voz, e naquela voz ele ouviu o seguinte: eis o meu filho amado em quem me comprazo. E logo em seguida ele viu o Espírito Santo vindo sobre ele. Eu quero começar nesta manhã trazendo aí a lembrança de que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta daquela que o Espírito Santo está agindo em nosso meio, nos dando o entendimento da palavra, nos fazendo compreender o Evangelho, porque é através da palavra que o Espírito Santo nos dá a convicção do pecado, da justiça, do juízo. E inicialmente, aqui no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, nos conta aqui que João, compartilhando ali, falando a respeito de Jesus, ele disse o seguinte: eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, quem é que batiza com o Espírito Santo? É o próprio Jesus. Jesus deixou essa promessa. Ele falou que não nos deixaria sozinho, que enviaria o Espírito Santo, outro Consolador, que estaria para sempre conosco. Nós vimos também lá no Evangelho de João que o Espírito Santo está no meio de nós, habita convosco, como ele mesmo disse, mas ele estará em vós, ou seja, ele fará morada, fará permanência. Jesus, quando disse isso, lá no Evangelho de João, como nós vimos na semana passada, ele já estava fazendo referência ao batismo com o Espírito Santo, essa experiência gloriosa. E neste dia, nós queremos exatamente falar sobre isso, sobre aquele que batiza com o Espírito Santo. O que é esse batismo? Como ele acontece na nossa vida? Em que circunstâncias? Quem é que pode e recebe o batismo com o Espírito Santo? E João, ele diz o seguinte: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, no momento que Jesus Cristo foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, porque o Espírito Santo sempre age em comum acordo, as 3 pessoas. O Espírito age em comum acordo com Jesus, Jesus em comum acordo com o Pai e o Pai com o Espírito Santo. Os 3 sempre trabalham em perfeita harmonia, como nós vimos na semana passada. Bom, então, como nós vemos, Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. E eu quero aqui mostrar a você quando é que aconteceu o batismo, o primeiro batismo com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos discípulos, sobre a vida daqueles que criam em Jesus.
está lá em Atos, no capítulo 2, no versículo de 1 a 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, quando isso aconteceu, que o Espírito foi derramado, as pessoas ficaram assim todas admiradas, pensavam até que eles estavam embriagados, porque ouviram eles falarem línguas estranhas, ouviram, inclusive as pessoas que estavam lá, que havia pessoas de várias partes do mundo, judeus que tinham ido para a festa de Pentecostes, para a adoração do Senhor, eles ouviram eles glorificar a Deus nos seus próprios idiomas, e aquilo os deixaram assim estarrecidos. E quando eles estavam comentando entre si, eles devem estar embriagados, devem estar bêbados, esta hora da manhã, assim, estão alucinados, assim, em êxtase, né? Como eles estavam ali imaginando. Pedro se levantou e falou assim: olha, amados, nós não estamos embriagados como vocês pensam a essa hora da manhã, era por volta de 9 horas da manhã. Então, o que aconteceu aqui é que nós fomos cheios do Espírito de Deus, aquela promessa que Deus estava fazendo a nosso respeito. Porque Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que esteve pregando o Evangelho aqui nesses tempos e que vocês o crucificaram, Deus o ressuscitou e fez dele Senhor e Cristo. E é por isso que nós estamos aqui agora, para dar testemunho da sua fidelidade, porque ele tem cumprido aquilo que ele nos prometeu. E as pessoas, ao ouvirem a respeito de Jesus, ao ouvir a pregação de Pedro, eles ficaram com seus corações constrangidos. E diz aqui o texto, em Atos, no capítulo 2, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Que faremos então? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, aqui Pedro estava dando a fórmula, o segredo, mostrando, né, como é que eles também poderiam ser abençoados, visitados pela presença maravilhosa de Deus na pessoa do Espírito Santo. Primeiro, arrependam-se. Segundo, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo e receberão o dom do Espírito Santo. Não quer dizer necessariamente que primeiro precisa ser batizado nas águas para receber o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Por que eu digo isso para vocês? Eu vou mostrar aqui já um exemplo. Quando Pedro ele fala que arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque o batismo em nome de Jesus é o batismo que demonstra o arrependimento, que a pessoa reconheceu seus pecados, aceitou então o perdão que vem em Cristo Jesus, que veio porque Jesus levou sobre si as nossas culpas. E aí nós estamos perdoados, porque nós cremos que ele morreu por nós e ele ressuscitou dentre os mortos. Então, ser batizado em nome de Jesus, ali que Pedro estava se referindo, era o batismo do arrependimento, porque há uma conversão, há uma transformação de vida, porque a pessoa aceita Jesus. Ela primeiro é convencida pelo Espírito de Deus, convencida que é um pecador e que precisa se arrepender. E quando ela toma essa posição, aí ela está pronta, preparada para passar pelo batismo nas águas. E só então, depois do arrependimento,
de ter nascido de novo, é que pode ser cheia com o Espírito Santo. E isso é uma consequência, é algo que vem depois. Mas a questão do batismo nas águas não ocorre necessariamente nessa ordem. Por quê? Nós vamos agora verificar aqui mesmo no livro de Atos a experiência que Cornélio, um centurião, teve. Ele não era nem judeu, mas ele recebeu uma visão. Um anjo do Senhor falou com Cornélio: olha, manda chamar Pedro, que está lá na casa de Simão, e ele vai te dizer coisas importantes que você precisa saber. Cornélio era uma pessoa temente, era uma pessoa que, mesmo ele não sendo judeu, mas ele temia Deus, ele tinha um coração temente e justo diante do Senhor. E ele procurou então fazer o seguinte: chamou Pedro. E quando Pedro esteve na casa dele, Pedro primeiro teve que ser preparado, porque os judeus não entravam e tinham comunhão com aqueles que não eram judeus, que a Bíblia chama de gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus, todos os outros povos. Então, aos judeus não era correto, de acordo com o costume da lei, estar em comunhão e estar assim, na casa de não-judeus. Mas então Deus mostrou para Pedro que ele precisava ir lá, deu a ele uma visão, e naquela visão ele foi lá. Veja o que está escrito aqui em Atos, no capítulo 10, no verso 34 a 35. Então Pedro começou a falar: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas em todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Olha que maravilha, né? Deus não faz acepção de pessoas, mas qualquer povo, em qualquer língua, em qualquer nação, que abre o seu coração e teme a Deus e faz aquilo que é justo, o Senhor contempla esse coração. E contemplou o coração de Cornélio. Então, ele entendendo essas coisas, Pedro começou assim: bom, por que vocês me chamaram? Bom, eu chamei porque Deus, disse Cornélio, porque Deus me deu uma visão, um sonho, e que você dizia coisas importantes para nós. E aí Pedro começou a falar sobre Jesus, falar que em Jesus nós temos a remissão dos nossos pecados, ou seja, nós temos o perdão, nós temos a libertação. E ele, depois de ter assumido a culpa do nosso pecado, ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Olha, quando Pedro falou essas coisas, o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre a vida de Cornélio e sobre a vida da sua família. Olha o que está escrito aqui em Atos 10, verso 44 em diante. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falar em línguas exaltando a Deus. A seguir, disse Pedro: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Veja aqui, eles nem tinham sido batizados nas águas. Por quê? Porque eles ainda não tinham o conhecimento, a revelação que Jesus Cristo é aquele que trouxe o perdão para os nossos pecados. Então, apesar deles fazerem coisas boas, coisas justas, apesar deles temerem a Deus, quando eles receberam a palavra da salvação, ou seja, é Jesus Cristo quem nos redime e nos perdoa e nos justifica diante de Deus, aí sim, eles tiveram a sua experiência com o Senhor e eles creram em Jesus, creram que eles estavam perdoados e nesse exato momento eles foram cheios do Espírito Santo. Então Pedro, junto com os outros judeus que o acompanhavam, disseram: como nós vamos agora rejeitar de batizá-los em nome de Jesus, ou seja, batizá-los nas águas, se eles já receberam o dom do Espírito Santo?
Ou o batismo com o Espírito Santo, assim também como nós recebemos. Não tinha razão para agora eles não serem batizados. E aí Pedro os batizou também. Agora, eu queria contar para vocês como é que foi a minha experiência. Quando eu aceitei Jesus, no dia 6 de setembro de 1979, eu ali naquela noite, compreendi que Jesus Cristo, para Ele ser o Senhor das nossas vidas, Ele tem que ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida. E eu ali abri meu coração, entreguei minha vida para Jesus, eu fui ali para um lugar onde eles me prepararam para que eu entendesse agora o que era o batismo nas águas. E o que acontece? Nessa igreja onde eu entreguei meu coração para Jesus, lá os pastores costumavam orar para que a pessoa que entregou seu coração para Jesus fosse batizado com o Espírito Santo no mesmo momento que era batizado nas águas. Mas eu estava assim, entregando meu coração para Jesus, meu entendimento estava sendo aberto, mas eu ainda estava com dúvidas a respeito de algumas coisas. E eu fui ali batizado nas águas, e os pastores ficaram ali orando por mim, colocaram as mãos sobre a minha cabeça, e eles estavam ali orando em línguas estranhas, eu vendo aquele movimento todo, e eles ficavam ali orando por mim até que eu fosse batizado com o Espírito Santo, e eu com aquela pressão toda, né, pensando assim, eu tenho que falar também alguma língua estranha, porque senão eu vou ficar aqui a vida toda, eu não vou sair daqui desse lugar. Aí eu comecei a falar uma língua estranha lá, parecida com aquela que eu estava ouvindo, que eles estavam falando perto de mim, e aí eles deram glória a Deus, eu fui então batizado nas águas, e no entendimento deles, eu também tinha sido batizado com o Espírito Santo. E foi passando alguns dias, aquilo foi incomodando meu coração, porque eu, na verdade, estava pensando assim, poxa, eu acho que eu não fui batizado com o Espírito Santo, porque eu devo ter falado uma língua estranha, mas que eles falavam lá também. E aquela dúvida ficou pairando no meu coração, eu não tinha a certeza de que eu era batizado com o Espírito Santo, e ao mesmo tempo aquilo começou a me incomodar. Eu estou mentindo para as pessoas pensam que eu sou batizado com o Espírito Santo, e na verdade eu não sou batizado, ou pelo menos eu não tenho certeza de ter sido batizado com o Espírito Santo. Aí o que eu fiz? Eu procurei o meu pastor. Na época, pastor Douglas Pacheco, homem de Deus, que me ajudou, caminhou comigo, eu fui abrir meu coração com ele. Falei assim, pastor, olha só, naquele dia que eu fui batizado nas águas, eu acho que eu não fui batizado com o Espírito Santo. Aí ele falou assim comigo, mas por que, Hudson, você acha que não foi batizado com o Espírito Santo? Porque tudo aquilo que recebemos, nós recebemos pela fé. E é pela fé que nós cremos que fomos batizados com o Espírito Santo. Mas, pastor, eu não tenho essa certeza. Aí ele falou assim, olha, deixa eu fazer uma coisa com você. Vamos aqui estudar a palavra. Eu vou te mostrar o que é o batismo com o Espírito Santo. Aí o que ele fez? Ele abriu a palavra para mim, disse o que era o batismo com o Espírito Santo, explicou que era um revestimento de poder do alto que o Espírito Santo dava para os seus filhos poder servir a Deus, que o Senhor derramava sobre nós dons espirituais, explicou o que eram os dons espirituais, o que era o dom de línguas, para que é o dom de línguas. Então ele foi falando essas coisas comigo e aí eu fui compreendendo melhor o que significava ser batizado com o Espírito Santo. Então, depois que ele acabou de conversar comigo, nós ficamos cerca de 1 hora conversando sobre esse assunto. Ele pegou assim, então vamos orar agora? Vamos orar para que você não tenha dúvida no seu coração. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, Deus pode batizar. Você não quer ser cheio do Espírito Santo? Você não quer ser marcado, selado, fortalecido, abençoado pela presença do Espírito Santo? Ah, pastor, eu quero sim. Então vamos orar? Aí o que ele fez? Ele colocou a mão aqui no meu peito, na minha cabeça e começou a orar. Pai, eu oro para que o Senhor venha tirar toda a dúvida do coração do teu filho nesse momento. Dá a ele o entendimento e marca ele agora com a presença do teu Espírito Santo. Meu amado, que dia maravilhoso.
Deus encheu minha alma, Deus encheu meu coração naquela tarde. E eu comecei a falar em línguas estranhas completamente diferentes daquela que ele falava. E aí eu não tinha dúvidas que o Espírito Santo tinha marcado a minha vida. E aí, amados, eu fui tão impactado, veio uma alegria tão grande dentro de mim. Eu sentia, como Jesus diz na sua palavra, diz lá no Evangelho de João, que todo aquele que, assim, quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. E eu sentia que estava fluindo, né, aquele poder dentro da minha vida, com um gozo, com alegria, assim, indescritível. E eu falava em línguas, eu adorava a Deus, eu não sabia o que eu dizia naquela hora, e as lágrimas desciam, e ele me abraçou e falou assim, viu, Deus confirmou para você, você está cheio do Espírito Santo. E aí eu peguei e fui para casa. Nessa época eu morava lá entre Leblon e Ipanema, numa comunidade ali, e eu estava no Maracanã, que a casa dele era no Maracanã. Aí eu fui do Maracanã, peguei um ônibus, aquele ônibus amarelinho, 433, Praça Barão de Drummond, peguei aquele ônibus e fui para casa, mas olha com meu coração, lágrimas descendo, e eu falando em mistério. Eu só, não falava alto, porque senão as pessoas iam pensar que eu estava maluco, né? Que as pessoas pensavam que eu estava doido, mas eu estava cheio da graça, cheio do poder do Espírito Santo. Foi algo assim inesquecível na minha vida. E a partir dali eu fui vendo, né, muitas coisas que o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, foi me dando entendimento na palavra, foi manifestando algumas vezes que eu estava na faculdade evangelizando, orando pelas pessoas, Deus estava curando pessoas através da minha vida. Eu falei assim, meu Deus, isto é o poder de Deus. Quando Jesus falou, né, lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 30 e 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui diz o texto que ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Por que ser batizado com o Espírito Santo? Jesus falou assim, eu não deixarei vocês sozinhos, mas eu enviarei o meu Espírito para que esteja sempre convosco. Ele está no meio de vocês e estará em vós. Qual é a finalidade do Espírito Santo estar em nós? Veja lá, em Lucas, no capítulo 24, verso 46 em diante, diz assim, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Então Jesus estava dizendo aos seus discípulos, vocês agora serão minhas testemunhas. Agora aguardem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Diz lá em Atos, no capítulo 8, no capítulo 1, no verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que ser batizado com o Espírito Santo? É para ser revestido, capacitado para ser uma testemunha de Jesus, para pregar o arrependimento, pregar a respeito da salvação que há em Cristo Jesus, no lugar onde estamos, na vizinhança onde nós nos encontramos e até os confins da terra. Se nós somos batizados com o Espírito Santo e a finalidade é para que nós sejamos uma testemunha de Jesus, o batismo com o Espírito Santo não é para ficar mostrando para todo mundo, eu sou batizado com o Espírito Santo, você não é batizado com o Espírito Santo. Isto é soberba. E não é para isso que nós somos batizados, não é para ficar mostrando às pessoas que somos batizados com o Espírito Santo. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que a manifestação do Espírito Santo é para um fim proveitoso, para um bem comum. Ora, está escrito lá no versículo 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.
há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando a um bem comum. Há uma versão que diz para um fim proveitoso. Então, as manifestações do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na nossa vida é visando um fim proveitoso, para que vidas sejam abençoadas, curadas, libertas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Bom, eu falei um pouquinho do meu testemunho, eu quero agora compartilhar com vocês alguns testemunhos de vidas que foram cheias e batizadas com o Espírito Santo. Vamos ouvir então. A paz do Senhor, igreja, que Deus abençoe a vida de vocês. Para mim é um privilégio maravilhoso de estar falando do batismo do Espírito Santo, a experiência que eu tive. Era poucos meses que eu estava na casa do Senhor, que foi através da minha mãezinha que me levou à presença do Senhor. Numa plena quinta-feira eu estava no culto e quando terminou a palavra, o presbítero disse assim: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu já tinha aceitado Jesus de todo o meu coração, mas eu não tinha o entendimento das coisas do reino, porque eu era muito novinha, apenas 13 anos de idade, e eu não entendia, mas já tinha aceitado. E aí as pessoas foram todas lá para frente do altar, e eu fui sem entender nada, eu não sabia de nada, né? Eu fui e ajoelhei. Quando eu ajoelhei, que ele desceu do altar, que ele colocou a mão sobre a minha cabeça, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. E ali eu comecei a pular de uma tal maneira, com a presença assim, muito forte, e eu não entendia. E comecei a falar em outras línguas, né? E quando eu levantei ali daquele momento, meu joelho estava todo ralado, né? Mas foi uma presença muito gostosa, maravilhosa. Então, quando eu cheguei em casa, que eu fui falar para minha irmã, ela já estava dormindo, que eu tinha recebido uma coisa que era o Espírito Santo. E quando eu comecei a falar com ela, ela foi batizada com o Espírito Santo também em casa, em cima da cama, né? Então, e aí depois que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, aí as coisas esclareceram para mim, né, no reino de Deus. Aí eu passei a buscar, eu passei a ler a palavra, eu passei a buscar intimidade com Ele, né? Buscar intimidade mais com Deus, mais com Jesus, com o Espírito Santo. E aí, depois de 3 meses que eu passei pela escola dos novos convertidos na igreja, eu desci as águas. E quando eu saí das águas, o pastor me mergulhou nas águas, eu saí já falando em profecia. Então, é muito profundo, uma experiência assim que eu nunca mais esqueci. Então, resumindo tudo, que se eu for contar essa experiência, é mais profunda ainda, mas eu estou resumindo. Então, falar do Espírito Santo, falar dessa pessoa é algo maravilhoso, é algo que me contagia, é algo que mexe com o meu ser quando eu começo a falar do Espírito Santo. Então, é assim. Com umas pessoas, as pessoas têm que buscar, têm que orar, claro, tem que pedir a Jesus para batizar com o Espírito Santo e buscar Ele mesmo. Mas comigo foi totalmente diferente, pois eu ser uma adolescente, eu não entendia nada. E desde então, até agora nesse momento, né, eu tenho buscado cada vez mais essa presença, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele transforma nossas vidas. E desde então, do dia que eu fui batizada, a minha vida foi transformada totalmente nele, em Deus. A paz do Senhor Jesus, né? Estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência, né? De quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi algo assim muito maravilhoso. Era adolescente, tinha 12 anos de idade. Estava numa consagração de adolescentes, né? Era um congresso de adolescentes. E o meu líder, né, na época, ele falava com a gente: olha, você que quer falar em línguas estranhas, quer ser batizado com o Espírito Santo, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Eu falei naquele dia: hoje eu quero sentir essa unção, eu quero falar em línguas estranhas.
E aí comecei, aquela consagração foi uma bênção. E eu ansiosa, né, que era uma busca e assim, era tão maravilhoso porque era uma sede tão grande de ser batizado com o Espírito Santo. E aí veio aquele poder, aquela unção e eu dando glória, 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 aleluia, aleluia. E de repente comecei a falar em línguas estranhas, foi assim, algo assim sobrenatural, uma coisa muito boa. É um sentimento maravilhoso e é inexplicável, é inexplicável. E aí eu falei, Jesus, eu fui batizada e falei línguas estranhas, só que, assim, na minha igreja, naquela época, quem era batizado com o Espírito Santo, né, no final, o líder chamava para poder confirmar se você realmente estava falando em línguas estranhas. E aí eu tinha esse medo, ai meu Deus, será que eu vou falar de novo? Como é que vai ser? E aí ele chamou lá, começou a orar e foi um grupão assim batizado, foi uma coisa assim maravilhosa. E aí chegamos lá e foi confirmado, né? E assim é uma língua que eu não conseguia nem falar assim, né? Explicar. É muito bom a gente poder orar em línguas, é muito bom, né, poder ter renovação e engraçado assim que cada vez a gente vai buscando mais, buscando e Deus vai renovando. Gente, é muito maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para explicar. É uma coisa assim que renova. Ai, é muito bom. E eu estava até conversando com uma irmã essa semana passada e ela falou comigo, Vanessa, eu acho tão lindo falar essas línguas diferentes. E eu falei para ela, é para todos nós. Eu falei, se você quer, você vai ter. Você vai conseguir. Então, busca para ter, para sentir isso, porque é muito bom, é maravilhoso. Esse Deus deixou, né, esse presente para nós, né, essa herança que é o Espírito Santo. E eu amo estar na presença de Deus, falando em línguas estranhas, traz consolação para nossas vidas. E eu sou grata ao meu Deus e cada dia mais eu procuro os dons, né, que Ele deixou para nós e cada dia mais eu quero ser renovada e quero que essa unção venha transbordar, né, nas nossas vidas. E é isso, gente. Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor. Recebi esse convite aqui, né, do pastor Lúcio para participar da Escola Bíblica Dominical. Gostaria de falar com a igreja sobre o meu testemunho do batismo com o Espírito Santo. Com muita alegria, falando agora com os irmãos, uma experiência que ela vem do alto. E na época que eu buscava o batismo com o Espírito Santo, eu observava assim as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo, a forma que as pessoas agiam, até mesmo falar em línguas, e eu achava assim tão bonito, né? Então eu comecei a buscar o Senhor, comecei a buscar. Certo dia teve uma vigília na igreja e no momento assim eu estava, a hora eu não lembro, mas era, né, na madrugada, aí eu precisei dar uma olhada nas crianças que estavam dormindo. Aí dei um pulinho em casa, até pelo fato de morar, né, na igreja e muito próxima, minha casa era só dar uma voltinha, eu já estava na igreja, estava dentro da igreja. Então, nesse momento que eu fiquei lá um pouco, cuidando das crianças, não demorou muito, né? Aí fiquei sentadinha ouvindo os louvores lá de casa mesmo. Aí de repente o Aloysio aparece, aí ele fala assim, dá um pulinho lá dentro, vai lá na igreja. Aí enquanto eu fui, ele deu uma olhadinha nas crianças, né?
E nesse dia eu me lembro assim, muito bem de alguns irmãos que estavam lá, né? Tinham bastante irmãos com a gente buscando ali na vigília. E aí o pastor Arnildo estava na direção nesse momento, né? Nosso amado pastor, que hoje descansa no Senhor, né? Na direção do Espírito de Deus, ele chamou a gente para dar, quem quisesse o batismo com o Espírito Santo, fosse até a frente da igreja. Aí eu fui, né? Outros irmãos, claro, nós fomos lá na frente. Eu me lembro, assim, que o pastor Arnildo, né, com aquela direção, ungido pelo Senhor, né, nos chamou. Então, quando ele colocou, eu bem me lembro, como se fosse hoje, ele colocou assim a mão na minha cabeça, aí eu senti assim, algo sobrenatural. A impressão que eu tive é que eu não estava ali, naquele dentro ali do santuário. Era uma coisa muito forte, a gente não dá para explicar. Aí eu comecei ali naquele momento ter essas experiências, que essa experiência ela é enviada por Deus, por Jesus Cristo, é uma experiência poder do alto, é revestimento mesmo de poder. Então quando eu recebi, voltei para casa, né, assim que terminou a vigília, quando terminou, aí voltei para casa e continuei lá ainda falando em língua. Isso foi a noite toda. Eu tive assim, no dia seguinte eu liguei para Miriam, aí perguntei, conversei com ela, e ela falou assim, é assim mesmo. Foi algo assim tremendo, foi algo assim maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa, é poder do alto, sim, o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Então, hoje eu falo mais com entendimento. Na época eu não conseguia entender o que hoje eu falo com vocês. Então, busquem mesmo essa presença. Foi tão maravilhoso que no outro dia os irmãos estavam me dando parabéns. Como eu falei, eu não tinha tanto entendimento, eu não entendia o porquê do parabéns, mas hoje eu entendo muito bem essa maravilha, receber do alto, né, o poder com o Espírito Santo. Então eu deixo assim, meu recado para vocês, a minha experiência, numa busca de uma vigília, eu recebi essa bênção do Senhor. Muito obrigada pela oportunidade, agradecendo aqui o pastor, né, por esse momento de compartilhar com a igreja amada. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu estou aqui para compartilhar com os irmãos a minha experiência sobre o batismo do Espírito Santo. Como o pastor está fazendo esse estudo, agora eu vou compartilhar com vocês como foi, que eu não, assim, imaginava que fosse acontecer comigo, né? E foi numa vigília que eu estava assim muito contente, porque eu nunca tinha participado de uma vigília. Então eu fui assim com muita alegria no meu coração, eu, o Tuninho. Então nós fomos para a vigília e foi assim uma vigília muito, muito boa, muito louvor, né? E assim, já no louvor a gente já vai, né? Enfim, entrando naquele clima de, né, eu com Deus, Deus comigo, eu com Deus, e a gente louvando, né? E assim, foi assim maravilhoso, eu, o Tuninho, e foi no momento que o louvor parou e o pastor começou a pregar, e ele pregou justamente sobre Atos, né? Sobre o dia de Pentecoste, né? A descida do Espírito Santo, e eu ali já estava com o meu coração assim, alegre, né? Muito alegre. E naquele momento o pastor assim, pregando sobre o Espírito Santo, né? Que nós devemos almejar, né? E eu naquele momento eu pedia muito a Deus que batizasse o meu filho com o Espírito Santo, porque ele era assim, ele tinha sede da palavra, ele lia muito, ele sabia muito mais da Bíblia do que eu. Então ele estava assim também com uma sede, né, de Deus tremenda, e eu também, mas assim, eu queria muito que Deus presenteasse ele com o batismo.
E de repente, meus irmãos, o pastor pregando, começando a pregar, e eu pensando nele, pedindo a Deus que batizasse a ele. E de repente, eu senti assim uma alegria no meu coração, um fogo na minha alma, aquilo desceu. E assim, eu fiquei assim, fiquei em chamas e eu não consegui me conter. Foi uma alegria tão grande no meu coração que eu explodi, né? Então, assim, eu não sabia se eu cantava, se eu chorava, se eu ria, né? E eu glorificava a Deus, e eu glorificava tanto a Deus, e aquilo ali, minha alma em chama, meu coração ardendo, e de repente explode em mim, assim. Aí vem uma língua que você, né, é algo dado por Deus, né? Mas foi algo, assim, tão maravilhoso, que depois, assim, eu fiquei alegre porque aconteceu comigo, mas na verdade eu estava pedindo mais para o meu filho do que para mim. Mas como Deus sabe de todas as coisas, né? Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, vieram muitas lutas, muitas provas, e eu entendi que aquilo ali foi um revestimento de Deus para que a gente pudesse permanecer. E que nada, e realmente, irmãos, até hoje, já passei por muitas coisas, mas nada apaga, nem me faz afastar do amor de Deus. Então, assim, não foi muito eu saber da Bíblia, não foi muito eu estar, assim, dentro da igreja, porque eu tinha muito prazer em ir, a gente ia sempre, mas quando eu comecei num trabalho intenso, já não podia ir, mas nada aí disso me afastou daquela ligação, daquele amor com Deus. Então, assim, é algo maravilhoso que, assim, é difícil de explicar. E eu espero que aquele que almeja, que realmente receba, porque é realmente um revestimento, é um poder que Deus nos dá, não para, às vezes, fazer alguma coisa, mas, às vezes, para nos fortificar, para passar por muitas coisas. Porque muitas pessoas, às vezes, passam por lutas e desanimam, né? Às vezes até afasta da igreja. Mas, assim, esse revestimento é um poder que Deus nos dá, que independente de cura, de doença, que Ele pode até nos conceder, mas se não nos conceder, o maior presente, acho que o maior milagre que Deus pode nos dar é a nossa salvação. Porque você às vezes pode até ser curado, a gente às vezes está doente, pede a cura, mas a cura maior já foi, que é da nossa alma, de um dia nós encontrarmos com Ele. Então, assim, é essa minha experiência, que eu sempre fui uma pessoa muito meia contida, não sou de falar muito alto, mas eu acho que quando acontece, irmãos, a gente não vê quem está do lado, assim, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, é uma alegria muito grande, é muito bom. E essa foi, assim, a minha experiência, tá bom? Espero estar edificando a igreja. Fiquem na paz. Paz para todos. Eu venho aqui, diante desse áudio, falar do Espírito Santo de Deus. Eu me converti em 1999 e a partir desse dia eu tenho tido muitas experiências grandiosas com o Espírito Santo de Deus. E a experiência que mais me marcou foi numa madrugada, e eu tinha pouco tempo de convertida, mas na madrugada, diante do sono ali, eu ouvi uma voz. E essa voz me chamava assim, mãe, mãe, mãe. E eu levantei assustada, achando que fosse a minha filha que estava me chamando. E eu fui até o quarto dela, e ela estava dormindo, mas mesmo assim eu a chamei. Falei, filha, tu me chamou? E ela falou assim, não, mãe, eu não chamei, não. Foi quando eu me sentei ao chão, né, ali perto da cama dela mesmo, não saí dali, fiquei ali. E ali eu percebi que tinha algo acontecendo dentro de mim. E eu percebi que era algo de Deus. Quem tinha me chamado foi o Espírito Santo de Deus. E ali algo dentro de mim queimava, como fogo dentro de mim. E eu ouvia uma voz estranha, uma voz que eu não conhecia. E essa voz foi saindo de dentro de mim até a minha boca começar a também
a balbuciar essas línguas que eu não conhecia, mas ela saiu, foi transbordando, transbordando, e meus olhos, né, espirituais foram abertos ali, e Deus me deu uma visão, né, visão de uma senhora com um bebê no colo, e o Senhor falava comigo que estaria comigo a orar por ela, junto comigo, através dessa língua estranha, para que o inimigo nessas almas não escutasse o que estava acontecendo. E então eu comecei aquilo começou a fruir dentro de mim, e eu comecei a falar, e quando eu falava, a visão foi me abrindo meus olhos assim, e eu vi que aquela senhora com o bebê estava à morte. E o Senhor falava, ora, ora, e foi orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E eu fui vendo essa senhora com essa criança no colo, um bebê, se levantando, se erguendo. E tudo que estava à volta dela, aquelas trevas que estavam em volta dela, daquela casa dela, tudo foi dissipando, e veio uma luz tremenda naquele lugar, e continuou orando até ela se levantar, até ela se erguer, até aquelas trevas que havia ali em volta daquela casa, daquele lugar, dissipasse. Então, e eu fui ao chão, com o poder era muito grande dentro de mim, e orava e via, orava e via. Foi uma experiência tão grande que, através desse chamado, Deus viu que essa senhora precisava de ajuda, senão ela iria à morte. Então foi quando o Senhor me chamou, através desse chamado do Senhor, através da expulsão de Deus, eu venho tendo grandes experiências com o Senhor, grandes experiências. Além disso, de Deus tirar essa família das trevas, ela se converteu a Jesus. A sua neta também se converteu a Jesus. Amados, foi algo tremendo, muito grandioso. E isso eu não esqueço. Foi nesse dia que eu fui batizada em línguas pelo Espírito Santo de Deus. E muitas foram outras experiências que eu tive, coisas que eu estava sentindo, e eu vi a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para ele não temer, que ele estaria comigo todos os dias. Então eu tenho tido essas experiências, tá com algo assim no meu coração, sentindo algo no meu coração, e orar ao Senhor, e falar assim, Senhor, fala comigo, está acontecendo comigo, né? Isso aí também é outra experiência que eu tive, de eu deitar na minha cama, e o Senhor falar, deita, e eu deitar na minha cama, e ali o Espírito Santo de Deus me mostrar, através de uma presença, através de uma nuvem assim gloriosa, uma nuvem dourada, algo assim tão tremendo, me envolvendo, ele dizendo para mim que ele que me envolve, é ele que, por mais situações que eu venha a passar, o Espírito Santo de Deus vai me orientar, o Espírito Santo vai me tocar, ele vai me dar força para prosseguir, ele vai falar comigo de como eu devo agir em todas as coisas. Então eu glorifico ao Deus por essa presença que habita em mim, essa presença que flui no meu interior como água viva, e ela tem transbordado sobre a minha vida, tem me mostrado o caminho a seguir, tem me mostrado todas as coisas que eu há de fazer. Então eu glorifico a Deus por essa presença, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Então, amados, essa foi a experiência que eu tive. Então eu glorifico ao Senhor e digo, Senhor, eis-me aqui, usa-me, faz como tu queres em minha vida, através do teu Espírito. Amém, amados? Eu agradeço muito a participação de cada uma dessas amadas irmãs que aí deram o seu testemunho aqui para compartilhar um pouco dessa riqueza maravilhosa que é ser cheio da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Qual seria a condição para ser batizado? Diz o texto lá de Atos, no capítulo 2, o seguinte: Pedro respondeu, arrependam-se, como nós vimos lá no começo, né? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Diz ainda no verso 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. O batismo com o Espírito Santo, primeiro, para ser batizado, precisa passar pelo arrependimento.
Não é possível alguém ser cheio do Espírito Santo se não se arrependeu dos seus pecados, se não abriu seu coração para Cristo, se não foi justificado pelo Senhor. É fundamental, se não passar pelo arrependimento, não tem como ser cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo em nós nos santifica e traz para nós poder para ser testemunha de Jesus. Agora, outra coisa que assim, é importante nós entendermos, que não é para alguns, não é para o líder, né, da igreja, não é para apenas o líder de um pequeno grupo, não é para o evangelista, não é para aqueles que são chamados como profetas do Senhor, não. Aqui está escrito no verso 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, todos aqueles que são chamados pelo Senhor podem receber o batismo com o Espírito Santo, desde que tenham experiência do arrependimento, que passe pelo arrependimento. Como nós já vimos, não há assim necessariamente a questão de ser batizado nas águas para ser batizado com o Espírito Santo. Nós vimos a experiência de Cornélio. Não era nem batizado nas águas, ele foi batizado nas águas depois. Então, eu, por exemplo, fui batizado nas águas primeiro, porque eu passei pela experiência do arrependimento, entreguei meu coração para Jesus e fui batizado no Espírito Santo quase um mês depois. Teve pessoas que foram batizadas, né, como nós vimos aqui no testemunho, há muito tempo depois. E outras foram batizadas antes mesmo de ser batizado nas águas. Então, amados, nós falamos sobre a questão dos dons espirituais, né, que o Espírito, o batismo com o Espírito Santo nos capacita com os dons espirituais. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, fala lá dos muitos ministérios, dons, manifestações do Espírito Santo. Nós vamos deixar para nossa próxima aula, nosso próximo encontro. E que Deus assim vai estar dando entendimento. Eu vou convidar ainda pessoas aqui para estar compartilhando um pouquinho sobre essa maravilha de que é viver na presença do Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Quero assim encorajar você a buscar, porque essa promessa é para você, é para mim, é para todos quanto nosso Deus tem chamado. Que Deus abençoe seu coração, que Deus continue renovando suas forças. E não se esqueça que essa promessa é também para você. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro. Fique na paz. Nós temos feito aí essa série Conhecendo o Espírito Santo. Você está convidado a estar ligado aqui conosco na Escola Bíblica Dominical. Se você gostou da mensagem, se você foi edificado, não esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal, porque você vai estar assim contribuindo para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas também, para serem abençoadas pelo Senhor. Estão aqui alguns vídeos que você pode já assistir e compartilhar e também ser edificado. Estamos juntos.